Alexandre de Moraes foi uma verdadeira metralhadora de argumentos jurídicos, com provas em vídeos, voz firme e reverberante, assim como um professor dá uma bronca numa classe bagunceira. Durante o julgamento, Alexandre de Moraes olhava para todos os ministros com firmeza, enquanto gesticulava com as mãos e sua careca brilhava de forma reluzente. Xandão falou sem titubear, sem respirar, sem gaguejar e rebateu ponto a ponto todas as defesas dos acusados, inclusive citando nominalmente os advogados e rebatendo seus argumentos. Bolsonaro não compareceu ao segundo dia do julgamento porque aliados próximos a ele contaram a mentira de que ele poderia sair do julgamento com uma tornozeleira eletrônica e ele, frouxo como é, preferiu não ir. No dia anterior, ele se recusou até beber água fornecida pelo STF com medo de ser envenenado, num grave deslocamento da realidade no qual se julga um político de importância tal quanto a de Vladimir Putin. Nós não te queremos morto, Bolsonaro, nós te queremos vivo para ver você apodrecer na cadeia e pagar por todos os seus crimes. Xandão desmentiu aquela narrativa de que no dia 8 de janeiro eram apenas pessoas que estavam passeando em Brasília. Ele falou que ali não era local de passeio porque estava com a área interditada e proibida o acesso. Exibiu imagens dos golpistas agredindo os policiais, quebrando tudo em Brasília e disse que lá não viu nenhuma Bíblia e nenhum batom. Durante a exibição dessas imagens, o Fábio Van Garten, um dos assessores e advogado do Bolsonaro, se retirou do STF. Não suportou ver a verdade escancarada. Alexandre de Moraes também citou o recente elogio que o governo dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ao sistema eleitoral brasileiro e ainda falou com ironia, obrigado Donald Trump, e ainda brincou ao dizer que o ex-presidente disse palavras carinhosas sobre a minha pessoa no 7 de setembro. Na época o Bolsonaro chamou Alexandre de Moraes de canalha. E por último ele falou que as Forças Armadas não encontraram fraude, que o Bolsonaro obrigou as Forças Armadas, obrigou entre aspas, a emitir um relatório dúbio sobre a eficácia do processo eleitoral e falou ainda que o Braga Neto visitou um dos acampamentos golpistas ilegais e que no final, na saída, deu uma mensagem de esperança sobre o golpe. Já o ministro Flávio Dino disse que a narrativa de que não houve golpe porque não morreu ninguém não faz o menor sentido, porque no dia 1º de abril de 64 houve um golpe no Brasil e também não morreu ninguém. E a Carmen Lúcia, que chamou a BIM paralela de Bolsonaro de ninho de arapongas, disse que a ditadura mata e que a ditadura sobrevive da morte de pessoas. Enfim, como vocês sabem, o Bolsonaro e seus comparsas se tornaram réus pelo STF, que irá abrir um novo procedimento para julgá-los até o final deste ano e, consequentemente, condená-los, porque as provas falam por si só, são muito evidentes. Essa notícia repercutiu de maneira internacional no The Guardian de Londres, na CNN dos Estados Unidos, no Washington Post, também dos Estados Unidos, Al Jazeera, no Oriente Médio, The New York Times, também nos Estados Unidos, tá famosa, né, Bolsonaro? Agência Reuters e El País, da Espanha. Diferentemente da imprensa internacional, a imprensa brasileira mostrou mais uma vez que saiu do esgoto da ditadura e um jornalista do Estadão, Fabiano Lana, poderia muito bem ser Fabiano Lama, publicou um editorial, um texto informando, dizendo ele, dando a opinião dele, de que a presença do Bolsonaro no primeiro dia do julgamento era comparável à presença da presidenta Dilma durante o julgamento do impeachment. Ele quer comparar um cara que rodou de jet ski por aí enquanto o Brasil sofria os males da pandemia com a coragem de uma mulher que foi presa e torturada pela ditadura. Piada, meus amigos. Depois do julgamento, o Bolsonaro foi vestir o personagemzinho de coitadinho, de vítima, de perseguido, e foi para os braços da Damares para receber uma oração dela, chorou, e eu quero avisar para Damares que essa oração dela não é ouvida por Deus, porque Deus não ouve a oração dos ímpios. Antes dele conceder uma entrevista de imprensa, um manifestante gritou chamando o Bolsonaro de bandido, dizendo que ele ia ser preso, e foi maravilhoso. Lavou a alma de muitos de nós. Já durante a coletiva de imprensa que ele deu lá na porta do Senado, o trompetista, um militante do PT, tocou o seu trompete, a marcha fúnebre e aquela imemorável, aquela inesquecível música Tá na Hora do Jair ir embora. Isso daqui é a cara do Bolsonaro interrompendo a entrevista para ouvir as músicas. E contou mentiras durante 40 minutos sem permitir responder nenhuma pergunta dos jornalistas e ainda assumiu que
pensou sim em dar um golpe. O que eu acho mais impressionante de tudo isso é o papel ridículo da imprensa brasileira de deixar o Bolsonaro falar por 40 minutos, dando total acesso e audiência a ele. Porque quando foi no caso do Lula, a imprensa quase toda fez um conchavo para fingir que o Lula tinha morrido e não deu voz ao Lula. Mas isso diz muito sobre a imprensa, mas diz mais ainda sobre o povo brasileiro, que mesmo o Lula não tendo espaço na imprensa brasileira, conseguiu se eleger pela terceira vez. E vamos de rapidinho para concluir. O Paulo Figueiredo, neto do ditador, ele simplesmente abandonou o Bolsonaro, diz que ele não tem estratégia, que ele errou feio em não comparecer ao segundo dia do julgamento, criticou seguidores nas redes sociais que estavam criticando a crítica dele, e disse que foi o Bolsonaro que colocou todos eles nessas ervas. O bolsonarista Márcio Pinheiro Saldanha, ele invadiu e colidiu com um posto da PRF de propósito, assumiu que fez isso como manifestação contra a prisão do Bolsonaro, tentou comprar os policiais e foi preso em flagrante. E encontraram dentro do caminhão dele, meus amigos, 15 mil reais. Estranho, com tanta conta bancária e acesso aos bancos hoje em dia, a pessoa fazer uma viagem com 15 mil reais, tá estranho o babado. A OAB do Rio de Janeiro, que foi conivente e apoiou o golpe de 2016 da Dilma, simplesmente agora está criticando apenas a cabeleireira que pichou a estátua. Cabeleireira que pichou a estátua não, cabeleireira que tentou dar um golpe e como cereja do bolo pichou a estátua, tá? E o Mauro Cid agora é oficialmente bloqueado pelas Forças Armadas. Não vai para a reserva e assim que concluir o julgamento no STF será expulso. É isso, meus amigos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por me dar a honra da sua audiência. Tamo junto e compartilhe esse vídeo.